Em sessão solene, o Supremo recebe manifesto da sociedade civil em apoio à Corte. São inadmissíveis os discursos que pregam o ódio, a violência e a desarmonia na sociedade e contra o Supremo Tribunal Federal. Presidente do STF diz que só o diálogo constrói a sociedade. É preciso que o diálogo construtivo e transformador assuma definitivamente o lugar da agressão e do ódio. Justiça determina a proteção de defensores de direitos humanos ameaçados no Pará. São 5 os defensores de direitos humanos ameaçados. Alguns deles fazem parte da liderança de assentamentos da reforma agrária nas áreas de conflito mais tensas do estado. E os 30 anos de atividade do Superior Tribunal de Justiça. Um novo mundo de concretização de direitos assegurado na Constituição passou a existir. Olá, boa noite. Boa noite. Em sessão solene, o Supremo recebeu hoje um manifesto da sociedade civil em apoio à Corte. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, disse na ocasião que só o diálogo constrói a sociedade. Repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes da sessão. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, o manifesto de apoio ao STF, ele foi lido logo no começo da sessão solene pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Esse foi um documento que foi assinado por várias entidades do país que representam aí diversos setores, desde trabalhadores até confederações de religiosos. Eles repudiam o discurso de ódio, os ataques e as agressões que o STF e os ministros vêm sofrendo. O texto diz ainda que o STF ele é essencial para a construção de um país justo, solidário, e também chamam a população brasileira a defender o STF como uma instituição estável, permanente e indispensável. Essa solenidade ela foi acompanhada pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Maia, pelos ministros do STF, parlamentares e outras autoridades. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, ele destacou a importância do STF, disse que essa importância ela foi renovada e reforçada com a Constituição de 1988 e ainda que apenas o diálogo constrói uma nação. Vamos acompanhar a reportagem. O manifesto foi assinado por cerca de 200 representantes de sindicatos, conferências religiosas, bancos, empresários e advogados. À frente do apoio, a OAB disse que não se pode calar os ministros do STF. São inadmissíveis os discursos que pregam o ódio, a violência e a desarmonia na sociedade e contra o Supremo Tribunal Federal. Reafirmar a importância do Supremo Tribunal Federal é defender a Constituição. Convidamos a sociedade brasileira a defender o Supremo Tribunal Federal como instituição permanente, estável e indispensável para a construção de um país cada vez mais justo, solidário e responsável pelo presente e pelo futuro das futuras gerações. Integrantes de igrejas ressaltaram que a sociedade brasileira precisa de um judiciário livre, independente e de olhos abertos às demandas do povo. Ninguém está acima da lei e nem à margem dela, sem a amplo direito de defesa. Deus nos livre de qualquer forma de um Estado totalitarista. Se nós começarmos a agredir as nossas instituições, se nós começarmos a agredir os nossos poderes, nós, como sociedade, corremos um risco enorme de nos desequilibrarmos e voltarmos ao passado ou, no futuro, não termos futuro. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, lembrou os gargalos atuais do país, como os altos índices de desempregos e a estagnação da economia. Se o Brasil precisa crescer, retomar o crescimento, gerar empregos, riquezas, ter, vamos dizer, autoestima na população, o papel do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário brasileiro é insubstituível. Em nome dos trabalhadores, falou o presidente da Força Sindical.
O radicalismo antidemocrático, truculento e autoritário contra o STF busca tão somente desviar o foco dos reais problemas que nos afligem e que devem ser decididamente enfrentados. A retomada do desenvolvimento econômico e social, combate ao desemprego. O advogado-geral da União destacou a importância de promover a harmonia. O Supremo Tribunal Federal é o grande guardião da justiça. Daí a importância do Supremo Tribunal Federal. Ele é o que, em última análise, vai dizer não só o direito, mas a justiça dentro do Estado democrático de direito. A Procuradora-Geral da República disse que toda semana os ministros do STF entregam à sociedade justiça. O compromisso do Supremo Tribunal Federal tem sido com a defesa de liberdades e da democracia. Sem liberdade, o indivíduo não encontra justiça. Sem democracia, não exerce liberdades. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, agradeceu o apoio e afirmou que o Supremo é essencial para a democracia do país. Precisamos ser firmes na defesa do Supremo Tribunal Federal. Ao fazermos isso, estamos defendendo a própria democracia. É preciso que o diálogo construtivo e transformador assuma definitivamente o lugar da agressão e do ódio, que não devem entrar em nossa sociedade. Bem, como vimos, hoje não houve sessão de julgamentos no Supremo, mas a sessão plenária de amanhã está mantida e a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar sobre ela. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina, boa noite. Boa noite. A Constituição do Estado de Roraima deve estar presente amanhã entre os julgamentos previstos para a sessão de quinta-feira, né? É uma pauta bastante extensa para os trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal e, entre elas, uma ação direta de inconstitucionalidade cujo julgamento foi iniciado em outubro do ano passado, mas suspenso e que pode ser retomado na sessão plenária de amanhã. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo governador do estado, questionando a emenda constitucional número 7 de 99, que prevê a necessidade de uma sabatina prévia perante a Assembleia Legislativa do estado para a nomeação de alguns cargos indicados pelo Poder Executivo. Então, a emenda diz: para presidente de sociedades de economia mista, autarquias no âmbito do Estado, fundações públicas, interventor municipal em casos de intervenção em municípios, defensor público geral e procurador-geral do Estado, haveria a necessidade de, antes da nomeação feita pelo governador, ser esse nome indicado aprovado na Assembleia Legislativa. O relator da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, já votou e entendeu que, em relação a alguns desses cargos, haveria sim uma incompatibilidade com a Constituição. Então, para o ministro relator, a indicação do presidente de sociedades de economia mista e empresas públicas e também para o procurador-geral do Estado, haveria uma afronta à Constituição, principalmente nesse último caso de procurador-geral do Estado, em que haveria a violação do princípio da separação dos poderes, já que o procurador-geral do Estado é o advogado do Estado que atua dentro do gabinete do governador. Então, essa indicação não poderia estar à mercê de uma aprovação do Poder Legislativo. Naquela sessão, o ministro Alexandre de Moraes já proferiu seu voto também e acabou divergindo do ministro relator para entender que também os defensores públicos gerais dos estados e, no caso dos interventores municipais, não deve haver também a necessidade de aprovação prévia pelo Legislativo, pela Assembleia Legislativa. No caso do interventor, porque a própria Constituição estabelece que, tão logo determinada a intervenção, quais são os requisitos e os procedimentos a serem seguidos, e a sabatina não faz parte dessa necessidade. E no caso do defensor público geral, a legislação que regulamenta a defensoria prevê a sabatina no âmbito do Senado da República para o defensor público geral federal, a Defensoria Pública Federal, mas não prevê no âmbito dos estados. Então, para ele, haveria também uma inconstitucionalidade nesse caso. Como o julgamento foi suspenso, deve ser retomado, pode vir a ser retomado o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade na sessão plenária de amanhã. E você também estará aqui, né? Com certeza. Para contar os detalhes se esse processo entrou ou não. Exatamente. Obrigada, Karina. Eu que agradeço. Até amanhã. E no próximo bloco, pagamento de gorjeta não é obrigatório.
se houver qualquer exigência com relação ao pagamento, isso constitui uma prática abusiva. Justiça determina a proteção de defensores de direitos humanos no Pará. A decisão saiu após pedidos feitos pelo Ministério Público Federal e Estadual em ação ajuizada em 2015. São 5 os defensores de direitos humanos ameaçados. Alguns deles fazem parte da liderança de assentamentos da reforma agrária nas áreas de conflito mais tensas do estado. As ameaças se intensificaram com a atuação de grileiros que controlam o acesso e utilizam os assentamentos para a retirada de madeira ilegal. A proteção dos defensores deve ser feita por meio da realização de rondas policiais nas residências e nos locais de trabalho 2 vezes por semana e também pela instalação de câmeras de segurança nas casas. Os defensores também receberão atendimento médico e psicológico. O Conselho Nacional de Justiça lançou nesta semana uma campanha para combater as fake news. Tribunais e instituições ligadas à justiça de todo o país participam da ação que pretende alertar sobre os riscos de compartilhar informações falsas e as consequências fora do mundo virtual. A Associação dos Magistrados do Maranhão manifestou apoio à iniciativa. Acreditamos que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária necessita de relações humanas e institucionais baseadas em informações reais e verídicas. Assim, a magistratura maranhense está unida no combate às fake news. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou o envio do inquérito que investiga o ex-ministro José Dirceu e o filho dele, o deputado federal Zeca Dirceu, para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Fachin é o relator do inquérito que apura se Zeca Dirceu recebeu propina da Odebrecht para campanhas eleitorais de 2010 e 2014, a pedido do pai. O ministro reconheceu a incompetência do STF para julgar o caso ao citar que, por maioria, o plenário do tribunal decidiu pela competência da Justiça Eleitoral em situações como a do inquérito. Tanto o ex-ministro como o deputado federal negam as acusações. O Superior Tribunal de Justiça decide que, após morte do filho, mãe não tem o direito de exigir pensão alimentícia atrasada. A terceira turma do STJ decidiu que, mesmo mãe sendo herdeira do filho falecido, ela não tem direito a receber os valores referentes à pensão alimentícia vencida. O mesmo vale no caso dela receber em nome do próprio ou por subrogação, ou seja, no lugar de outra pessoa. De acordo com o processo, a execução de alimentos foi iniciada em 2008, mas o filho da mulher faleceu em 2013. Em primeiro grau, foi determinado o prosseguimento da ação pela mãe em nome próprio. E o Tribunal de Justiça do Maranhão entendeu que as parcelas já constituídas deveriam ser passadas aos herdeiros. O devedor recorreu ao STJ. No recurso ao tribunal, ele argumentou que o Código Civil não contempla a hipótese de o direito aos alimentos ser transferido a outros. O relator do caso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que os alimentos concebidos como direito da personalidade integram o patrimônio moral do alimentando e não o econômico, e negou o direito à mãe receber os valores. No entanto, o ministro destacou que deve ser reconhecida a possibilidade dela buscar na justiça o ressarcimento dos gastos com a manutenção do filho falecido, que eram de responsabilidade do alimentante inadimplente. Por lei, o pagamento de gorjeta não é obrigatório, mas mesmo assim algumas empresas fazem a cobrança indevida. Pagar gorjeta é um hábito de Marcelo. Quando eu me sinto satisfeito, e particularmente aqui o atendimento é muito bom, eu gosto sempre de deixar uma gorjeta, pelo atendimento, até uma forma de incentivar o trabalho e agradecer. O restaurante fica em Brasília e segue as normas da chamada Lei da Gorjeta, que foi sancionada em 2017. Dividido entre salão e cozinha, a gente faz uma divisão 70% para o salão e 30% da cozinha, mas todos os funcionários acabam recebendo o valor da sua comissão. O William é um dos cozinheiros. Para ele, o dinheiro extra faz toda a diferença. No saldo, dos 10% que é repassado à cozinha, aí nós temos a divisória por pontuação
e é uma coisa assim muito que ajuda muito assim nas despesas praticamente que aparece durante a semana. A lei determina o repasse do valor de taxa de serviço com desconto de encargos trabalhistas aos funcionários das empresas. Mas na hora de pagar a conta, o cliente tem o direito de escolher se aceita ou não a cobrança de 10% do que foi consumido. Norma que nem sempre é respeitada por todos os comerciantes. Aqui em Brasília, um cliente processou um hotel depois que foi obrigado a pagar uma taxa de R$ 3,70 para usar a sauna. A justiça condenou o hotel a restituir a quantia cobrada de forma abusiva e ainda indenização no valor de R$ 500. O magistrado entendeu que a gorjeta não é apenas o dinheiro dado espontaneamente pelo cliente ao empregado, mas também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional. Esta advogada explica que a lei da gorjeta beneficia empresários e funcionários, mas deve ser respeitado o direito do consumidor que não quiser pagar a taxa de 10%. Embora a gorjeta ela seja uma prática comercial já difundida nos estabelecimentos, ela não é obrigatória para pagamento pelos clientes, pelos consumidores. Então, embora elas possam cobrar, o pagamento é a critério do cliente. Então, a Justiça ela tem aplicado o entendimento do Código de Defesa do Consumidor. Se houver qualquer exigência com relação ao pagamento, isso constitui uma prática abusiva e gera a indenização do cliente por conta dessa cobrança que ela é indevida. E a seguir, os 30 anos do Superior Tribunal de Justiça. Por que Tribunal da Cidadania? É aquele que julga as causas que dizem respeito ao dia a dia dos cidadãos. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho definiu hoje, em sessão extraordinária, os nomes de 3 desembargadores que vão concorrer a uma vaga de ministro da Corte. Repórter Thalia Santos acompanhou a sessão e fala ao vivo com a gente agora. Oi, Thalia, boa noite. Olá, William. Muito boa noite para você, boa noite a todos. A lista tríplice foi definida há pouco pelos ministros do Tribunal Pleno do TST em votação secreta. Ao todo, 20 desembargadores de tribunais regionais do trabalho se inscreveram, 15 homens e 5 mulheres. Os 3 nomes definidos são Wilson Fernandes, do TRT da 2ª Região, em São Paulo, Francisco Rossal de Araújo, da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, e Evandro Pereira Valadão Lopes, do TRT da 1ª Região, no Rio de Janeiro. Esses 3 nomes agora, essa lista será encaminhada ao presidente da República, que vai indicar um dos nomes. Esse indicado vai passar ainda por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e depois, se aprovado, precisa ainda da aprovação do plenário do Senado para então só depois ser nomeado. O desembargador escolhido vai ocupar uma vaga destinada à carreira de magistratura, vaga deixada pela ministra Maria de Assis Calcin, que se aposentou em agosto do ano passado, depois de passar 11 anos no cargo. William, Érica. Obrigada, Thalia. E no próximo dia 7 de abril, o Superior Tribunal de Justiça comemora 30 anos de existência. E para mostrar a importância da Corte, você vai acompanhar agora uma reportagem especial sobre a criação e o funcionamento do STJ, que ficou conhecido como o Tribunal da Cidadania. Um longo período de debates precedeu a reforma do Judiciário. A ideia de uma nova Corte Superior já era discutida, mas somente com a Constituinte foi possível realizar as mudanças. Entre as propostas estavam a independência financeira e a autonomia do Judiciário. Declaro promulgada. A Constituição Federal de 1988 marca a criação da nova Corte. Com a descentralização da Justiça Federal, que deixou a cargo do Supremo Tribunal Federal apenas as matérias de natureza constitucional, surge uma nova Corte com o papel de uniformizar o direito federal. Com a autoridade máxima, o Superior Tribunal de Justiça se torna a última instância das leis infraconstitucionais nas esferas estadual e federal. Em 7 de abril de 1989, o STJ dá início às atividades e poucas semanas depois, em 24 de abril, era proferida a primeira decisão do STJ. Eu relatei o processo de número 1
De número 1, era uma medida cautelar, como o senhor sabe, uma medida cautelar, né, para dar efeito suspensivo ao recurso especial, num caso de falência, e lá a discussão era em torno da correção monetária. No início, o Superior Tribunal de Justiça passou a funcionar na sede do extinto Tribunal Federal de Recursos. Toda a estrutura material, servidores e colaboradores foram cedidos para a mais nova Corte Superior. Mas havia necessidade de um espaço para comportar a estrutura e atender às necessidades do STJ. Uma nova sede. Oscar Niemeyer foi escolhido para assinar o projeto. A sede do Superior Tribunal de Justiça foi inaugurada em junho de 1995. Um conjunto arquitetônico imponente, com 138 mil metros quadrados. E aqui, na nova sede, os ministros passaram a julgar causas que interferem diretamente no dia a dia dos cidadãos. Um novo mundo de concretização de direitos assegurado na Constituição passou a existir. Deixamos de falar em normas programáticas para falar em normas concretizadoras de direitos. A primeira composição de ministros, em parte, veio do Tribunal Federal de Recursos, que tinha 27 ministros. O número foi reforçado, chegando à composição atual de 33 magistrados. 3 ocupam os cargos de presidente e vice-presidente da Corte e de Corregedor Nacional de Justiça. Os outros 30 ministros se dividem em 3 sessões especializadas, cada uma formada por 2 turmas. A primeira sessão é composta pelas primeiras e segunda turmas, onde são julgados processos de direito público, como impostos, previdência e improbidade. Na segunda sessão, constituída pela terceira e quarta turmas, são julgadas ações de direito privado, que envolvem comércio, contratos, família e herança. Já na terceira sessão, fazem parte as quinta e sexta turmas. Nela, são analisados os processos de direito penal, como crimes, tráfico de drogas, redução de penas e habeas corpus. Por que Tribunal da Cidadania? É aquele que julga as causas que dizem respeito ao dia a dia dos cidadãos. Portanto, é um tribunal que realmente tem sido muito bem recebido por todo o setor jurídico. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça, fala com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite para você que está em casa e está nos acompanhando. Olha só, foi divulgado agora há pouco na rede que a Justiça negou o pedido de bloqueio de 23 milhões de reais das contas das Baskins e da Odebrecht, a fim de garantir reparos dos danos causados pelas rachaduras no bairro Pinheiro, em Maceió. A ação popular foi feita no mês passado, depois que surgiram rachaduras nas ruas e avenidas do bairro Pinheiro. Os problemas estruturais ficaram evidentes depois de fortes chuvas que atingiram a região. E a Justiça Federal condenou o ex-servidor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Fabrício Vieira dos Santos, a 10 anos de prisão pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Também foram condenados o pai dele, José Bosco Ferreira dos Santos, e o empresário Nelson Hiroshi, que são apontados como cúmplice de Fabrício. Segundo a denúncia, o ex-servidor da universidade aproveitou da condição de funcionário público para ocupar função de confiança no Ministério Público do Trabalho. Com isso, assessorava instituições e empresas que seriam beneficiadas em processos trabalhistas. As investigações mostram que entre os anos de 2009 e 2010, o grupo desviou mais de 60 mil reais em dinheiro. E para finalizar o giro, a gente conta para você que na Paraíba, a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça diminuiu de 5 para 3 anos a suspensão dos direitos políticos do ex-prefeito de Lucena, Antônio Mendonça Júnior, condenado por ato de improbidade administrativa.
Antônio Mendonça foi condenado à perda dos direitos políticos mais multa por atos irregulares que foram cometidos durante o mandato como prefeito. E você em casa, quer rever alguma de nossas reportagens? Para isso é muito fácil. Eu relembro você, é só você ir lá no nosso canal no YouTube, digita lá TV Justiça Oficial e aí você vai ter acesso a todas as reportagens aqui do Jornal da Justiça e também de toda a programação da TV Justiça. Eu volto ao estúdio, Érica, William. Obrigado, Fernanda. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.